usando o áudio, o microfone daquela câmera lá. O Alessandro falou que está pegando muito bem. Então só vamos fazer um teste, a gente cada um fala um pouquinho. Está transmitindo, Alessandro? Nós estamos atrasados para começar o programa. Já vai começar. Falta 1 minuto, né? Falta 1 minuto? Quantos minutos mesmo? Já era para começar. Então vamos embora. Pode ir? Não, porque tem que testar o áudio ainda ali. Da propaganda. Mas já vai começar. Vai dar tudo certo. Aqui tá funcionando. Vamos lá. Ô Olavo, a gente precisa fazer um teste de som. Teste Alô, falar alô, alguma coisa. aqui. Não é com o microfone. Esse microfone não tá pegando daqui para pegar o de E esse fora. aqui não está usando? Não. Então, Pode falar alguma alô, coisa? alô, 1, 2, 3, testando. Briguei, fala alguma coisa. Alô, alô, som, testando. Tá ouvindo bem? Então vai esse mesmo. Tá bom. A imagem tá ok? A imagem não tá torta, né? Não dá para esperar mais, nós temos que começar de qualquer jeito. Tá. Então beleza, pessoal, só pra ficar falando um pouquinho mais alto que o normal. Só Tá isso. bom. Tá bom? Então pode começar. Valeu. Falou, vai começar. Tchau. Welcome to Blog Talk Radio. Please enter your host PIN when finished. Press the pound key. Não, tá bom. Não há problema. Deixa eu ver como é tudo. Well, thank you, Nancy. Let me change. Listen carefully to the beat before making your selection. Start your show now. 1. Começar. Your show will go live in 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Pulse Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Aqueles que estão assistindo por imagem devem ter reparado que hoje aqui o cenário está um pouco diferente, porque nós temos aqui 5 convidados ilustres, né, escritores brasileiros e um de Portugal, que vieram aqui para discutir comigo a situação atual da cultura de língua portuguesa, especialmente no Brasil, mas também em Portugal. Temos aqui o Ângelo Monteiro, o Rodrigo Gurgel, Bruno Garchagen, Miguel Bruno Duarte e Paulo Briguet. E que daqui a pouco eu vou entrevistá-los. Então eu vou naturalmente reduzir a primeira parte do programa, onde geralmente eu faço o comentário das atualidades, para termos a oportunidade de ouvir o depoimento deles, sobretudo pedir para eles contarem para vocês o que nós estivemos conversando aqui nos últimos 2 dias, e vamos continuar, temos mais 2 dias de encontro aqui. Este encontro, fazia muito tempo que eu queria fazer isso, porque a situação da cultura no Brasil chegou a um ponto que já ultrapassou da calamidade, já é paciente terminal, UTI, é um negócio catastrófico, com muito olho no mundo. Porque aqui a gente fala da cultura americana, os americanos dizem, não, a nossa cultura está decadente. Você não sabe o que é decadência, você não sabe o que está falando, aquela boca burro, né? Você tem ideia, por exemplo, aqui você tem, no mínimo 1.000 ou 2.000 revistas de alta cultura circulando, todas muito boas, né? Com todas as orientações políticas e religiosas e ideológicas possíveis, né? O debate político aqui é feito na base de livro.
Quer dizer, não adianta para um político dar uma entrevista, não adianta nada. Você não tem conhecimento suficiente do assunto para escrever um livro, primeiro, ninguém vai prestar atenção nele, ninguém vai entrevistar um sujeito que soltou uma ideia num artigo de jornal. Primeiro, um livro. Então, por exemplo, cada eleição aqui, saem uns 1000 livros. Né? Quando isso acontece no Brasil? Quando sai algum livro sobre a eleição no Brasil, é assim, pode ter saído, né, algum livro sobre as eleições de 1954. Né? Ou o Hélio Gaspar, os livros que me trouxe aí do Hélio Gaspar, sobre 1964. Né? E o debate político brasileiro não é nem sequer por artigo de jornal, é entrevista de televisão, é entrevista do Faustão. Né? Então, o que eu acho engraçado é o seguinte, o brasileiro não consegue imaginar o que é isso aqui. A diferença de tamanho das coisas no Brasil e aqui é tão monstruosa, que o brasileiro ele vê aquela formiguinha achando que o elefante não existe, esse elefante não está com nada. Né? Eles acham que o americano é burro, que o americano é inculto, que o americano não estuda. Os caras falam isso, meu Deus do céu. O que ele pode fazer? Né? É uma coisa para você chorar, para você ficar consternado. Né? Aquele negócio do médico mandou não contrariar. Então tá bom, meu filho, a coisa é assim, tá legal. Diz que sim que acalma. Diz que sim que o sujeito acalma, exatamente. Então, por causa disso, aqui nós reunimos esse pessoal aqui. Deveria ter reunido muito mais. Nós estamos aqui graças a um amigo meu que gentilmente ofereceu dinheiro para comprar passagem e hospedagem. Se tivéssemos, vamos dizer, um financiamento estatal, né? O Jorge Soros, a Fundação Rockefeller, então faríamos um encontro de 80, 90, 100, né? Estudiosos para discutir o problema. Se bem que nós não conseguiríamos 100, né? Acho que não consegue nem 20. Porra. Pessoas sérias para conversar sobre isso, sobre esse assunto. No Brasil, não tem mais. Né? Então, na verdade, fica até mais barato. Graças a Deus não tem ninguém, porque também não haveria dinheiro para convidar os outros. Então, agora, aqui nos Estados Unidos, eu gostaria até de poder fazer uma resenha dos últimos acontecimentos aqui, né? Mas aqui a sucessão de escândalos está muito pior do que chega no noticiário brasileiro. Né? Agora já descobriram, por exemplo, que o imposto de renda não estava só espremendo o pessoal do Tea Party da direita, não, estava espremendo a direita e estava facilitando a esquerda. Então descobriu que ao mesmo tempo que eles estavam, né, fazendo um assédio fiscal com as turmas do Tea Party, eles estavam liberando e isentando de imposto tudo quanto é ONG esquerdista, inclusive uma que pertence ao irmão do Obama, uma ONG feita para dar sustentação ao governo do Sudão, que é um governo genocida. Estava lá o cara com isenção de imposto, porra. Né? E que também não era só ONGs, conservadores que estavam sendo apertados. Também os governos dos estados, que são governados por conservadores, o imposto de renda já estava lá estrangulando todos. Quer dizer, era um golpe de Estado, praticamente, dado através do imposto de renda. Agora, é o seguinte, gente, eu sou brasileiro, né, eu sou apenas um rapaz latino-americano. Né, quer dizer, eu quando cheguei aqui, eu saí do Brasil com 58 anos, quer dizer, eu tenho 58 anos de experiência de ver sacanagem, porque a política no Brasil é só sacanagem. Né? Então, a hora que eu vi o Barack Obama e o Eric Holder, quando eu vi o Eric Holder a primeira vez, eu vi ele assim com aquele chapéu palheta e a camisa listada, um pandeiro na mão. Eu falei, eu já vi esse cara no Rio de Janeiro, na Bahia. Conheço o tipo, porra. Né? E uma navalha no bolso. Né? Quem é que não conhece, porra, né? E o Barack Obama, os caras estavam discutindo se ele tinha nascido no Havaí ou no Quênia. Eu falei, não, ele nasceu na Bahia, porra. Vocês estão completamente enganados. Esse cara é brasileiro, porra. Ele é um discípulo do Lula. Ele estudou mensalão, ele tirou PhD em mensalão, junto com o Saul Alinsky. E ele vai bater carteira de todos vocês, tá certo? E vai botar toda essa curiosa, esses bandidos de Chicago, ele vai levar tudo pro governo, né? E instituir um negócio que o pessoal do mensalão vai ficar com inveja. Eu falava isso em 2008, e até as pessoas mais inteligentes, até o pessoal do Eric Berger Forum, né, olhava e falavam, tudo desconfiado. Não, já se viu, né, isso não existe, você está exagerando. Passados 2 anos, todo mundo diz, putz, mas ele tinha razão. Eu falei, claro que tem razão.
Mas eles não estão aqui acostumados com esse nível de sacanagem grossa. Aqui tem sacanagem, mas é de alto nível. Por exemplo, os Clinton, eles faziam o negócio para fazer tudo bem arrumadinho, disfarçadinho, né? Mas o Obama nem isso, né? O Obama é grosseiro, ele é um cara do terceiro mundo mesmo, não tem nem dúvida. Então o cara chega lá, ele não tem um documento válido, né? Agora esse pessoal do Arpaio, eles têm as provas definitivas de que a certidão do cara, a certidão nacional do cara é falsificada. E o certidão de alistamento militar também. Aliás, nem precisava investigar tanto. A certidão precisa porque tem problemas técnicos envolvidos, mas o alistamento militar não precisava. Então, agora, pela primeira vez, tem um Congresso Nacional dos Xerifes aqui, e o Arpaio, o investigador-chefe dele, o Mike Zulo, foram lá e contaram tudo, e agora os xerifes vão fazer pressão para que haja uma comissão de investigação no parlamento. Porque não adianta você fazer processos, né, em corte estadual. Não adianta, pelo seguinte, durante o processo você vai precisar de documentos de órgãos federais sobre os quais as cortes estaduais não têm jurisdição. Então você perde o documento, os caras simplesmente não entregam, o processo vai para as picas, né? Como aconteceu já várias vezes. Então essa turma do Arpaio, eles não dão ponto sem nó. Falam, não, peraí, nós não vamos fazer, não vamos processar ninguém, não vamos tomar medida, não, nós vamos inventar um jeito de pressionar o Congresso, porque eles queriam uma investigação. Por quê? O Congresso tem jurisdição para pedir, exigir qualquer documento e a turma tem que entregar, né? Então, eles estão fazendo a coisa certa. Essa organização de xerife é extremamente poderosa, porque isso aí na verdade, são todas as polícias dos Estados Unidos. Agora, pior, quando o Mike Zulo chega lá e explica o negócio da certidão, passa lá o vídeo mostrando, né, a falsificação, ninguém sabia de porra nenhuma. Tá? Quer dizer, essa notícia circula pela internet, mas não sai na grande mídia. Então, o que não sai na grande mídia, atinge grupos específicos, que pode até ser numericamente significativos, mas você não tem aquela garantia de que a nação sabe da coisa, de que há uma consciência comum disso aí. Então, quer dizer, essa coisa foi ocultada durante 5 anos. Agora, na minha medida que depois que você aceitou na presidência um cara que não tem documento, que nunca teve uma porra do emprego, a experiência política dele era 4 meses de Senado, nunca foi, né? Porque você aceita um completo desconhecido lá, você vai estranhar que ele é batedor de carteira, né? Que ele está lá tomando seu dinheiro, passando a mão na bunda da sua mulher, né? Porra, comendo sua filha, limpando o pau na cortina. Não pode estranhar nada, até para esperar tudo do cara, tudo, né? E ele de fato está fazendo tudo, grampeando o telefone de tudo quanto é jornalista. Veja, esse negócio do imposto de renda, a tudo do imposto de renda entregou para movimentos de esquerda, né, toda a vida fiscal do Mitt Romney durante a eleição. Tá? Só que agora a gente descobriu. Então, quer dizer, praticamente essa eleição foi inválida. Tá? Aliás, e a outra também, a 2008 também. Mas o pessoal está descobrindo tudo isso muito tarde, levaram muito tempo. E é curioso você ver o respeito dos americanos pela formalidade do processo judicial e do processo parlamentar é incrível. Para eles é como se fosse um negócio religioso. E é por isso que as coisas vão devagar. É por isso que, vamos dizer, quando aparece um malandro aqui, ele tem muito sucesso. Porque é o cara que não respeita nada, lutando contra pessoas que respeitam tudo. Então, por exemplo, tem aquela advogada Orly Bates, que é uma imigrante russa, ela faz um forobodó, faz um barulho e tal, e ela quer processar o Obama por causa do número do Social Security. E ontem eu vi uma entrevista um dos investigadores que trabalha lá com o Felipe Arpaio, ele dizendo que isso aí é absolutamente impossível, pelo seguinte, você só tem a prova de que o Obama usou um Social Security falso pela internet. Quer dizer, você faz uma consulta e te dá um número que aparece o número do Social Security do Obama aparece em nome de outra pessoa. Só que isso aí não é prova judicial, você precisa do documento impresso no papel. O documento impresso no papel você tem que solicitar do escritório central do Social Security, o qual não vai te entregar o papel. Então o processo morre. Isso já aconteceu muitas vezes. Eles têm razão, pensa a turma do Arpaio está com a cabeça no lugar. A Orly tem que ser uma mulher heróica, mas um pouco histérica, maluca. Bom, se acusar os outros malucos também não significa grande coisa.
Muito bem. Antes de passar aqui para as nossas entrevistas, eu vou ler para você e comentar um artigo que eu mandei para o Diário do Comércio, e que não foi publicado ainda, mas vocês vão ter aqui em primeira mão. O artigo chama-se Tinha de Acontecer. Então, a maior, a mais profunda e aparentemente a mais irrevogável consequência da dissolução do Império Soviético foi esta. Como agora o comunismo não existe mais, qualquer um está livre para defender as mesmas políticas que os comunistas defendiam, impor os mesmos controles sociais que os comunistas impunham, atacar e denegrir as mesmas pessoas e valores que os comunistas atacavam e denegriam, cultuar e enaltecer os mesmos ídolos que os comunistas cultuavam e enalteciam, tudo isso sem jamais poder ser chamado de comunista. Os comunistas, é claro, sempre gostaram de camuflar-se, de agir sob 1000 máscaras irreconhecíveis. Mas agora já não precisam disso. São os seus inimigos que os camuflam, que os escondem, por medo, por terror pânico de parecer saudosistas da Guerra Fria ou, aspas, extremistas de direita, sabendo que hoje em dia tudo que esteja à direita do centro-esquerda é extremismo. Em vez de um comunismo que não ousa dizer seu nome, temos agora um comunismo do qual os adversários não ousam dizer o nome. Tão intenso é entre liberais e conservadores o temor de pronunciar a palavra proibida, que qualquer semi-analfabeto de plantão numa cátedra universitária, com o retrato de Che Guevara na camiseta e o livrinho dos pensamentos do presidente Mao no bolso, estourando de orgulho por ter ajudado a matar 100 milhões de pessoas, pode se alardear comunista no horário nobre e em cadeia nacional, seguro de que todo mundo verá nisso nada mais que um modo de dizer, uma graciosa hipérbole usada por repater le bourgeois, por um bom menino que no fundo do seu coraçãozinho não é comunista de maneira alguma. Foi assim que, sob a proteção de uma densa e bem articulada rede de proibições linguísticas e inibições mentais, o movimento comunista chegou a dominar quase todo o cenário político latino-americano, a controlar todos os países da Europa Ocidental por meio de um grupo de burocratas jamais eleitos, que é, como já viu o Pedro, nada mais que isso, a retomar o poder em várias nações recém-egressas do comunismo e até a colocar um dos seus mais devotos servidores da presidência dos Estados Unidos. Enquanto todos que viam isso acontecer temiam que, se dissessem que estava acontecendo, soariam tão antiquados quanto um deputado da UDN, tão malvados quanto o torturador fascista, ou tão loucos quanto o mais inventivo teórico da conspiração. Como foi possível que transformação tão vasta, tão rápida e, em aparência, tão paradoxal viesse a suceder? Como foi possível que a queda fragorosa de um regime falido e reconhecidamente criminoso se seguisse não o debilitamento ou extinção da corrente política que por toda parte o sustentava, mas sim, ao contrário, a sua ascensão espetacular à posição de ideologia mundial dominante e, graças à proibição de nomeá-la, inatacável? Só faço essa pergunta por caridade para com a burrice alheia, para com a indolência mental e a covardia moral daqueles que hoje, somente hoje, começam a suspeitar de algo que já estava óbvio e patente nos primeiros anos da década de 1990. Óbvio e patente, é claro, para quem observa, estuda, investiga e busca a verdade no meio da confusão. Não para aqueles que se sentem tranquilos e seguros de si, porque assistiram ao Jornal Nacional, leram a Folha de São Paulo. Hoje, aos 66 anos de idade, faltando apenas 2 para completar meio século de jornalismo, estou definitivamente persuadido de que qualquer cidadão que tenha sua principal ou única fonte de informações na mídia popular, chamada grande, talvez, só pela dimensão das suas dívidas ou das suas negociatas com o governo, é um bocó de mola impurável, um cretino desprezível cuja opinião não vale o bafo que a espelhe. Vendo o sucesso mundial do comunismo sem rosto, não cabe perguntar como isso aconteceu, e sim como poderia não ter acontecido. Imaginem-se, fim da Segunda Guerra Mundial, derrubado o governo do Führer, ninguém movesse uma palha para punir os crimes do regime extinto e expor ao mundo o horror da ideologia que os produzia. Mas, ao contrário, todo mundo tratasse de silenciar a respeito para não reabrir velhas feridas e deixasse os altos funcionários nazistas nos seus lugares, enriquecidos pelo rateio dos bens do Estado,
e livre para circular pelo mundo como honestos e bem-vindos investidores? Quem não vê que em 10 anos o nazismo estaria de volta sob outro nome, talvez até com o mesmo? Poderíamos ter vencido o comunismo em 1991, disse Vladimir Bukovsky, mas para isso precisaríamos de um novo tribunal de Nuremberg. Não houve tribunal nenhum. Mutatis mutandis. De que serviu abortar em 1964 o golpe comunista que se preparava no Brasil? Se Mutatis mutandis, de que serviu abortar em 1964 o golpe comunista que se preparava no Brasil, se em seguida o novo regime, em vez de educar a população contra o comunismo, preferiu se embelezar com as pompas da neutralidade ideológica e do pragmatismo e só combater os comunistas seletivamente e na sombra, como que envergonhado de antemão pelos crimes que essa escolha imbecil o levaria quase que inevitavelmente a cometer. Eles decidiram combater somente as facções armadas da esquerda. E mesmo assim é um combate meio escondido, no porão, não podia divulgar, tinha censura em imprensa, ninguém sabia quem estava preso, quem não estava, tudo escondido. Ora, você começa a agir escondido, você vai fazer merda. É a coisa mais inevitável. Mas por que eles faziam isso? Eles tinham vergonha de assumir publicamente um conservadorismo, um anticomunismo. Então se faziam de neutros em público, enquanto combatiam a esquerda armada na sombra. Então você fala, bom, depois teve toda aquela violência, mataram não sei quantas pessoas, quer dizer, nem foi tanto comparado com outros países, né? Mas a escolha que eles fizeram, baseada na mais extrema covardia ideológica, covardia que os levava à total indefinição, né, criou uma situação que teria que desembocar necessariamente na ilegalidade e no crime. Isso é coisa que a gente também estava discutindo ontem, quer dizer, essa extrema covardia e indefinição do brasileiro, né? O sujeito, às vezes, por não ter coragem de tomar postura moral, acaba tendo que fazer uma violência física depois. Que foi exatamente o que aconteceu com essa milicada de 64. Que agora eu estou lendo o livro do Hélio Gaspar, eu não gostei do Hélio Gaspar, mas o livro dele sobre a ditadura está muito bom mesmo, né? E ele mostra lá que os milímetros chegaram lá sem saber o que iam fazer. O cara pergunta, qual é o plano? O plano é o seguinte, vamos tirar o Jango e depois a gente vê o que faz. Né? Você tem um plano estratégico extraordinário. Então, chegaram lá, daí se inibiam, nunca fizeram um raio de uma campanha anticomunista. Quer dizer, você faz um golpe militar, vinha vindo, o Jango fez 3 tentativas de golpe. Na terceira se ferrou porque veio um contragolpe. Então essa história de dizer que nessa Marília Gabriela, não, mas era um governo ilegal, que chegou lá por um golpe. Não, o governo já estava lá dentro de golpe, porra. Então, você faz um governo para bloquear um golpe comunista e depois você não fala uma palavra contra o comunismo durante 20 anos. Eles falavam contra, por exemplo, a esquerda armada, a propaganda que o governo fazia contra eles era totalmente não ideológica. Era assim, são assaltantes, são assassinos, né, são bandidos, sabe? Como se fosse bandido comum. Não tinha tonalidade ideológica nenhuma. Quando foram entrar com alguma propaganda ideológica, tardiamente, já depois do governo Médici, também não falava de comunismo. Era o Brasil, a pátria grande, o progresso, a Petrobras, o caralho a 4. Quer dizer, autoglorificação. Campanha anticomunista nunca fizeram nenhuma. Quando decidiram inventar a porra da educação moral e cívica, Mas problema brasileiro. Problema brasileiro. Sim, não, no começo chama educação moral e cívica, depois virou problema brasileiro. Uma universidade. Então fala, bom, vamos educar as pessoas. Eu quero aqui educação moral e cívica. Também não pode falar em comunismo, não pode entrar em questões ideológicas. E chamaram quem para fazer o manual oficial de educação moral e cívica? O padre Fernando Bastos Dávila, que é o cara da esquerda, porra. Daí abriram as cátedras de educação moral e cívica no país inteiro. E não fiscalizaram quem entrava. Quem ocupou as cátedras? A turma do partido, porra! Quer dizer, deram emprego para comunista. Quer dizer, você faz isso, do ponto de vista ideológico, você assume uma atitude, uma covardia extraordinária, tá certo? E depois você vai combater a esquerda armada no porão, né? Batendo nos caras lá no porão do doicode, tudo escondido, não pode falar. Eu sei, estava na mídia na época.
tudo que existia de notícia a esse respeito não podia sair. Então era tudo escondido. Eu falo, pô, o cara faz coisa escondida, já você sabe que está fazendo merda, pô. E por que fizeram escondido? Porque não tinham coragem de fazer o que tinha de fazer. Quer dizer, ninguém no Brasil teve tanto poder quanto essa milicar de 64. E por 20 anos de omissão ideológica, tá certo? E combate puramente físico contra a esquerda armada. Então, hoje estão sendo humilhados, mas não por causa dos crimes que eles cometeram, mas por causa disso aqui. É a covardia do pessoal de 64 que está sendo punida. Tá certo? A covardia indefinida. Eles não precisavam bater num único comunista. Mas você tinha todas as televisões na mão, você tinha a Rede Globo na mão. Eles vamos educar esse povo contra o comunismo, de maneira que toda vez que alguém vê um comunista na rua vai vomitar. Né? Vamos criar um ódio anticomunista. Né? Era isso que tinha que fazer. O comunista merece ser odiado porque já é uma política de ódio. Vamos mostrar o que esses caras fizeram, vamos mostrar o genocídio na Rússia, na China, em Cuba, etc, etc. E ensinar toda a meninada nas escolas que eles têm que se precaver contra isso. Você não precisava dar um tapa num comunista. Não precisava dar uma palmada numa bundinha de comunista. Era só fazer isso. Mas para isso você precisa ter coragem. Você precisa ser um cara honesto, né? E assumir a posição. Mas a milicada não, nós somos as Forças Armadas. As Forças Armadas são neutras. Você acabou de tomar uma posição e dar um golpe e você diz que a Força Armada é neutra. Ah, vai tomar no olho do seu cu, porra. Quer dizer, que raio de gente é essa? Né? Enquanto isso, os comunistas, né? Heróicos comunistas, no dia 31 de março ao 1º de abril, não se prendeu ninguém, não se bateu ninguém, né? Mas eu lembro a gente, estudante, secundarista, saindo na rua para procurar os lideranças esquerdistas para ter orientação. Cadê as lideranças? Estão tudo fugindo, porra! É um bando de cagão também. Pior ainda, o Prestes fugiu tão rapidamente que esqueceu a caderneta com os endereços dos amigos dele, que foram tudo presos. Né? Quer dizer, é um festival de covardia já naquela época. O único dele que tinha culhão ali foi o Carlos Lacerda. Ele tinha culhão comigo, tinha 3 bolas. Né? Porque ele viu, avisaram que os fuzileiros navais invadiram para Tacanabara. E ele fez as contas e disse, olha, nós temos munição para 6 minutos de tiroteio. Né? O que ele fez? Falou, então vou ganhar no blefe. Foi pro rádio e chamou lá o comandante dos fuzileiros navais, que era o almirante do Aragão. Chegou, Aragão, seu filho de uma puta, vem aqui que eu vou te matar. Vocês foram lá? O Aragão também não foi. Esse fez alguma coisa. E justamente este, porque é um líder popular, a milicada, ficou com inveja do cara e cortou a carreira dele. Então é só cagada para tudo quanto é lado, pô. Você não vê realmente uma inteligência lúcida nessa hora. E quando você vê um ato de coragem, como o Lacerda, foi um ato inútil. Né? Porque ele, na verdade, se você disser quem foi o comandante militar, a única ação militar que houve em 64 foi o Carlos Lacerda através do rádio. Né? Porque o Mourão Filho tinha começado a sair de lá de Minas Gerais para chegar no Rio, nunca nem chegou no Rio. É aquele negócio do golpe por telefone, né? Pelo telefone, todos os generais você tem aí, eu tenho 5, eu tenho 6, ganhei. Né? Então, foi assim mesmo. Né? Então o único gesto heróico que teve foi um gesto heróico inútil. Por quê? Porque o Lacerda ele não tinha apoio suficiente entre os milicos, ele também não se lembrou. Falou, não adianta eu ser o gostosão, falar em público, etc. Se eu não tiver apoio, né, se eu não tiver a minha lista de generais também, eu não vou para adiante. E ele esqueceu desse pequeno detalhe, 1 ano e meio depois os generais acabaram com ele. Então é só burrice. Quando não é covardia, é burrice. Quando não é as duas coisas juntas. Tá certo? Então, não é uma história que honra ninguém, não honra a esquerda, não honra as Forças Armadas, não honra a mídia. Né? Se você vê o Globo, né, o Globo puxando o saco da milicada, etc, etc. Depois quando vem a esquerda, de volta, puxando o saco da esquerda. E mas que puta que pariu! O brasileiro mal puxa saco do universo, não pode ver um saco começa a puxar, porra. Quer dizer, como é que a gente vai ter orgulho de pertencer a uma merda dessa? Eu não tenho vergonha de ser brasileiro, porque eu não tenho culpa. Eu sou um pobre espermatozoide que foi jogado lá da Península Ibérica. Fui parar lá na casa do caralho. Nasci, né? Eu sou tão inocente aí, porque a minha família chegou depois, né? Que nem aqueles caras da África que estavam lá, né? O sujeito estava lá se divertindo, caçando leão pelado no meio do mato. Ele leva uma porrada na cabeça e acorda
Na América, dão-lhe uma enxada e mandam ele capinar. Ele, do que se trata? E o jeito fica perdido no espaço. Então eu também sou um cara perdido no espaço. Eu acordei para começar a entender o que é o Brasil depois dos 50 anos de idade, pô. Até os 50 eu tava que nem cego em tiroteio, pô. Hoje eu entendo que merda que fizeram deste país. Porque culturalmente o país começa lá em cima. No século XIX que vem caindo, 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 caindo. Nunca parou de cair, porra. E hoje o pessoal na escola estuda o quê? Estuda os textos do Gabriel o Pensador, né? E outras coisas desse tipo. Fala, não há o que dizer. Então, agora você vê aqui, esse pessoal comunista, se você lê o que os comunistas dizem, é assim, você pega os discursos do Foro de São Paulo, o discurso do Lula, né, o do Maduro, o do Chaves, etc, etc, o teu discurso é triunfalista. Ganhamos, dominamos a América Latina, mandamos, né, botamos o pau na mesa, pá, 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 pá. E tem outra ala que diz assim, não, comunismo não tem nenhum, não existe, né? É incrível, incrível. As duas coisas funcionam. Por quê? O discurso ideológico ele não tem nada a ver com a realidade, ele diz apenas a reforçar a identidade e unidade do grupo. As duas coisas reforçam. Se você diz, olha, nós estamos por cima da carne seca, nós mandamos, está todo mundo sempre orgulho, reforça o grupo. Se você diz, não, nós somos coitadinhos, a direita vem aí bater em nós, tal, você reforça também, porque o medo também une os caras para fins de autodefesa. Então são dois discursos absolutamente loucos, não tem nada a ver com a realidade. Agora, hoje, veja, aqui saiu na revista da Unesp, Universidade Estadual Paulista, quer dizer, paga com dinheiro público, um artigo sobre a direita no Brasil. Esse artigo é um primor, é uma maravilha. É o tal de Pablo Nogueira que escreve, né? Então, é o seguinte, o que existe de direita no Brasil? Meia dúzia de blogs, uns meninos loucos de ser inspirados pelos primos Salgado, que são completamente alienados, doido, né? Existe lá o pastor Marco Feliciano, o Silas Malafaia, os Bolsonaros, né? Isso na área política, e vamos dizer, na área mais cultural, está o jornalista que tem, que é o Vida Sem Máscara, o jornalzinho que eu inventei, e mais 2 ou 3 blogs. Isso que é a direita brasileira. Somente comediante. É só comediante, né? Quer dizer, politicamente é nada, zero a esquerda, né? Agora, esta direita microscópica, o surgimento dela, causou um tal bafafá à esquerda, que hoje tem estudos universitários, entrevistas, programas de rádio, discussões no parlamento, né? Congressos de intelectuais para discutir o ressurgimento da direita. Então, quando uma coisa tão microscópica começa a chamar a atenção, é que o outro lado estava acostumado com a hegemonia e controle total, evidentemente. E esse rapaz aqui escreve um artigo exatamente nesse tom. A direita está ressurgindo, cuidado, etc, etc. Ué, por que você estaria alarmado? Porque todo país tem direita e tem esquerda. Né? Se você está assustado porque começou a aparecer a direita, porque a direita não existia, né? E se a direita existia, existia somente a esquerda e vocês mandavam em tudo. Então, esta é a situação real. Né? Agora, ele diz aqui o seguinte, que a ideia de que há uma revolução gramsciana em curso, né, fui eu que inventei, e é um elemento importante do imaginário da direita. Ou seja, a hegemonia cultural gramsciana, da qual o artigo é um exemplo, é uma coisa imaginária. E ela não existe. Eu digo, mas escuta, se não existe gramsciano, não existe hegemonia gramsciana, também não existe a Unesp, não existe a revista da Unesp, e você não escreveu isso. Você está entendendo? Quer dizer, mas isso aqui você não pode chamar de parática cognitiva. Parática cognitiva só acontece em grandes cérebros. Isso aqui é estupidez. Certo? Isso é ignorância completa, profunda. Você está entendendo? E total inepto. Agora o cara escrevendo numa revista universitária. Puta que pariu. E daí ele escreve lá um negócio sobre Vida Sem Máscara, baseado na tese de um tal de Pat Chico, que eu até comentei no Diário do Comércio, e diz aqui, para o pesquisador Lucas Pacheco, o site Vida Sem Máscara mantido
pelo jornalista, é um exemplo de movimento fascista contemporâneo. Fascista é o cu da sua mãe. É em primeiro lugar, né? Eles defendem a criação de partidos de direita, dizendo que é um desdobramento natural do desenvolvimento democrático do país. O cara acha que isso é fascismo. Quer dizer, esse Pacheco, daí o pior, o autor tenta ser honesto, aquilo que ele imagina que é honestidade, ele diz. Olavo Carvalho tomou conhecimento do trabalho de Lucas Pacheco e, por meio de artigo do Diário do Comércio, refutou veementemente o epíteto de fascista e classificou a pesquisa de inconsistente. Eu não disse que a pesquisa era inconsistente, eu disse que era subginasiana. Tem muita pesquisa científica inconsistente aí no mundo, tá? Tem lá um erro de cálculo. Isso não é inconsistência, porra. Eu disse, esse Pacheco, ele não pode ser aceito. Isso não pode ser aceito como um trabalho de ginásio, porra. É isso que eu disse. Agora, dizer que eu o acusei de inconsistente é até elogiá-lo. É a mesma coisa que eu dizer que esse seu artigo, o senhor Pablo Nogueira, é inconsistente. Isso não é inconsistente, isso não serve para limpar o cu. Porque ele dedica 80% do artigo ao que é o integralismo de Plínio Salgado. E ele diz que está surgindo nova direita inspirada no integralismo de Plínio Salgado. Eu digo, puta que pariu, aí também é demais, né? Quer dizer, vê, tudo que eu escrevi sobre o integralismo, Plínio Salgado era um bom rapaz, mas ele está completamente fora do mundo, uma idiotice completa, uma coisa absolutamente ridícula. Até o outro meu na reunião aqui, ele estava comentando lá. Olha, o índio, na história americana, teve uma presença. Por quê? Porque à medida que o pessoal ia para o interior, topava com os índios, tinha que brigar com os índios, tinha que se arranjar, fazer um acordo com os índios. Então quer dizer que a população americana convivia com os índios, no dia a dia. No Brasil, o pessoal que ficava em São Paulo, Rio de Janeiro, nunca via um índio. Então era um índio imaginário. Então você dizer, o índio expressa a cultura nacional, nunca na vida, porra. Agora, um movimento que começa adotando a palavra indígena como saudação, Anauê, por pessoas que nunca viram um índio na vida, caralho. Então já é um negócio alienado completamente. É isso? Como é todo esse movimento modernista de 22, no qual os integralistas, da onde saiu o integralismo, é tudo um negócio alienado. O que nós temos a ver com integralismo? Outra coisa, esse pessoal que se diz inspirado no integralismo é só estudante, bocó. São pessoas que não têm uma organização política, não têm militância, não têm bosta nenhuma. Mas precisa mostrar que existe uma direita. Você precisa criar a ameaça direitista. Ao mesmo tempo que você diz que a ameaça da Revolução Gramsciana é inexistente. Então significa, o Foro de São Paulo não significa nada, o governo Chaves não significa nada, toda essa interconexão entre Cuba e esses governos queridos da América Latina, esses 12 governos queridos da América Latina, não significa nada, tudo que o Lula fez no Foro de São Paulo não significa nada, e significativo é o quê? O ressurgimento da direita sob a figura de 3 ou 4 estudantes que estão fazendo um site de merda. Então, eu vou dizer que esse artigo é inconsistente, mas não, isso não é inconsistente. Isso aqui é absolutamente psicopatológico. Quer dizer, esse é um caso, vou dizer, de burrice criminosa, de inépcia criminosa. Quer dizer, você está ganhando dinheiro para escrever isso para honesto, rapaz? Toma vergonha na sua cara, gastar dinheiro público para escrever uma merda dessa, porra. É assim que o negócio está no Brasil. Bom, muito bem, vamos parar de choradeira. Você vê que incrível, quer ver? Aqui, parece que tem uma reunião no Círculo Militar, não sei em que cidade. E aparece que o general Marco Antônio Felício da Silva, dizendo que o movimento comunista, do qual faz parte o Foro de São Paulo, o PT e todos os outros, tem como finalidade a obtenção do governo comunista. Tem toda uma técnica, toda uma estratégia. O objetivo final é a instalação da ditadura proletária. Eles descobriram isso agora! Porque já é para você ficar com deles. Tem um general que acordou e está falando do Foro de São Paulo. No ano de 2013, ele descobriu isso. Pois eu falava isso no Clube Militar do Rio de Janeiro 20 anos atrás. E daí os caras, você está exagerando, o Lula mudou. Você não acredita, tem um cara aqui no Clube Militar do Rio de Janeiro, se o Lula mudou, o Lula está até bonito. Você é gay. Para achar o Lula bonito,
Vai ser muito gay. Um pouco só não basta. Se for uma parada gay, isso é... Quantos daqueles acham o Lula bonito, né? 2%, 3%. Os mais velhinhos já, desiludidos, né? Já desistiu de pensar naqueles garotos musculosos. Serve o Lula. Você começou a achar o Lula bonito, porra. Né? Agora, então, eles descobriram que existe o Foro de São Paulo, que existe a Revolução Brasileira. Os caras já ocuparam tudo. Não há mais nada. Não tem espaço para nada. O pessoal fala da censura no tempo dos milicos. O que era a censura? Era um funcionário da polícia federal colocado em cada órgão de mídia para cortar certas notícias. Né? Ali no Estadão, eu estava lá, o censor nem entrava no prédio, ele ficava na portaria, os caras não deixavam entrar. O que é a censura hoje? Se você pensar, quantos esquerdistas você tinha nas redações e na direção das redações? Todas as redações de jornais e canais de TV eram chefiadas por esquerdistas. Né? A opinião da mídia era maciçamente antigovernamental, embora fizesse negociação com o governo. Quantos, fora da grande mídia, quantos órgãos da chamada imprensa nanica existia? 80, 100, 200, para tudo quanto é lado. Agora, se você perguntar hoje, né? Quantos jornais no Brasil tem um diretor de redação, vamos dizer, cristão conservador? Nenhum. Quantos colunistas conservadores cristãos você tem na mídia brasileira? Nenhum. Né? E sites, quando aparece um site é um escândalo, não pode. E no parlamento, quando aparece tinha um direitista, como escreve no cheque, com H, um direitista que era o Bolsonaro. Daí apareceu dois, que é o Feliciano. Escândalo nacional. Então, quer dizer, o controle da opinião pública da ditadura, comparado com o que tem hoje, há nada. Hoje você tem a censura total. E as pessoas ainda dizem, olha, ele está dizendo que tem censura. Sabe esse negócio de você fazer chacota quando você não consegue responder? Eu não sou contra a chacota, quando a chacota é baseada em fatos. Mas quando você usa chacota para substituir os fatos, é que você está com treta, né? Ele diz que a esquerda controla a mídia. Pronto. E aí esse se espalha como se fosse argumento absolutamente fulminante. Quer dizer, é um humorismo pueril, um humorismo de criança, né? Não é ridículo, é grotesco. Né? E aqui no rapaz estão dizendo que a Revolução Gramsciana no Brasil faz parte do imaginário da direita. É a porra. Né? E o canal Unesp, que é a Universidade do Tal Pardim de Moraes, a universidade que criou 20 anos atrás o Centro de Estudos Marxistas. Eu até escrevi uma cartinha para lá, vocês topam escrever um Centro de Estudos Antimarxistas? Claro que não responderam. Então agora me responde, seu Pablo Nogueira, quantos centros de estudos antimarxistas existem nas universidades brasileiras? Nenhum. Quantos centros de marxismo? Agora criaram até 5 universidades juntaram para criar o Centro de Difusão do Comunismo. Mas não tem Revolução Gramsciana, não tem Revolução Cultural nenhuma, é tudo coisa do imaginário. Como é que não pode discutir com um animal desse? Sabe? É um menino subdesenvolvido, né? Cheio de complexo, né? Morrendo de medo do Marco Feliciano, né? E misturando tudo, mistura Marco Feliciano com integralismo, com mídia sem máscara, com liberalismo. Puta que pariu, né? Como é que se pode discutir com essa gente? Então, vamos dizer, ele de certo modo, né, é aquele negócio que ele está falando, o falecido Daniel Brilhante de Brito, olha, o senhor me convidou para trocar umas ideias com ele, mas eu não vou, porque eu vou sair perdendo na troca. Então, não se pode conversar com essas pessoas, você tem contato, você chegou perto do Pablo Nogueira, o seu QI baixa 21 graus. Né? Pablo Nogueira, Pachique, essa gente toda. Você fica burro só por contato, tá entendendo? Né? Tem um negócio chamado dermatite de contato, aí é estupidez de contato. Você encostou no cara, pronto, né? Para o seu QI. 5 vezes que você encontra o cara, você não tem mais QI nenhum. Então, não dá para conversar com esse cara, eles estão abaixo, né, da possibilidade da discussão. Então, tem na retórica tem uma figura que chama ignorácio elenque, quer dizer, o sujeito não sabe do que você está falando e, no entanto, ele tem uma opinião. E esse pessoal sofre de ignorácio elenque, assim, já em estado terminal. Já estão morrendo, né?
Então, o que fazer, pô? Não adianta discutir com esses caras, não temos que persuadir. Nós temos que dar alguma educação. Pegar um cara como esse Pablo Nogueira, falar, nós vamos te dar alguma educação aqui, vamos elevar o seu QI, tornar você capaz de pensar. Né? As pessoas estão tão abaixo da crítica que não há. Você não pode combatê-las. Combater esses caras é que nem você dá soco com um leproso, porra. Hã? Lutar jiu-jitsu com o leproso. É até perigoso. Então nós temos que dar um pouco de saúde para eles. E era isso mesmo que nós estávamos discutindo aqui. Então eu vou aproveitar aqui e pegar os nossos convidados e pedir para cada um deles conte para vocês alguma coisa do que estivemos conversando estes dias e vamos continuar por mais 2 dias. Precisa passar o microfone ou pode direto, né? Então contem aí. Começa você, Rodrigo. Então, como diz ele, é o nosso abade. Bom, nós estamos aqui já hoje o 3º dia fazendo algumas reflexões sobre o estado da cultura brasileira dentro da nossa cultura, sobre a nossa literatura e avaliando então, mas não só fazendo um diagnóstico, né? um diagnóstico necessariamente pessimista, né? Mas também procurando elaborar não propriamente soluções, mas perspectivas que nós poderíamos abrir para ampliar o debate e para buscar iluminar as coisas que hoje são vistas apenas sob um único ponto de vista, né? Que é o ponto de vista esquerdista. Porque a Revolução Gramsciana existe e tem demonstrado o seu poder, controlando as publicações, controlando os jornais, controlando as universidades, controlando as publicações culturais, né? E tanto existe que é como o Olavo disse, quer dizer, um site como Mídia Sem Máscara, por exemplo, um pobre site, é constantemente alvo de ataques de hackers, de tudo. Por quê? Porque de fato o que eles querem é a unanimidade absoluta, né? Querem controlar absolutamente tudo, não pode haver divergência de opinião. Vou fazer uma pergunta para você, né? Porque esse pessoal, assim, se você discorda de uma coisinha deles, eles já criam por trás de você uma organização e acham que você é a direita, é um movimento direitista. Exato. Você não pode ter uma opinião. Agora, vamos lançar essa pergunta para todos vocês. Nós aqui somos a direita? Nós somos um movimento ideológico da direita? Você é? Você é um ideólogo da direita? Você é? Você é? Você é? Você é? Não que eu saiba. Não temos merda nenhuma a ver com direita nenhuma. Achamos a coisa mais desprezível que tem. Tá certo? No entanto, eles veem a gente dar uma opinião contra eles. É a direita que está avançando. Depois que tem certo, são psicótico. Não, e ficam fazendo elucubrações como se nós tivéssemos altos financiamentos, né? Como se existisse uma organização, né, multinacional, poderosa. Não, essa pergunta, quem financia? Deve ser o George Soros, o Grupo Bilderberg, alguma coisa assim, porque eles estão acostumados a encher o cu de dinheiro dessa organização. Então, se aparece um sujeito e a coragem de se opor a eles, então deve ser tão covarde quanto ele, só tem essa coragem porque está bem respaldado. Eu não preciso de respaldo nenhum, meu filho, pode mandar vir 1000 de vocês, essa esquerda é um bando de covarde, um bando de capado. Em 64 saiu tudo correndo quando não havia perigo nenhum. E agora ficam chorando para fingir que são heróis, que não são os cagões, todos eles. Eu conheci um cara que trabalhou no iPhone e eu perguntei para ele, você batia nos caras? Ele disse, não, nunca bati, porque eles já chegavam cagando nas calças. E deve ser verdade mesmo. Né? O número de cara que delatou os outros já chegou contando tudo. Né? E que agora fica se fazendo de coitado e pedindo indenização. Quer dizer, é um show de covardia, de inépcia, de mesquinharia. Mas isso não é um problema da esquerda, da direita é igualzinha. Esse negócio de quem financia
Tem um cara da direita, que é o Jânio Cristal, cada 3 linhas que ele escreve, ele pergunta quem financia o Olavo de Carvalho. Quem financia o Olavo de Carvalho é o trabalho do Olavo de Carvalho, seu filho de uma puta. Tá? Vai fazer insinuação, ela cuida da sua mãezinha. Né? Vamos lá. Mas isso é muito interessante, esse comportamento que não admite a diferença de opinião. Quer dizer, é um comportamento que não admite sequer o debate. Não admite que você pense de uma maneira diferente, que você proponha outras questões. Mesmo individualmente. Mesmo individualmente. Não existe para ele. Não estamos falando de questão partidária, que isso não nos interessa. Ninguém aqui está fazendo política partidária, ninguém está interessado nisso. A questão é essa, quer dizer, o país não pode viver sendo guiado, sendo comandado por um pensamento único. Não, e pior que eles usam a expressão do pensamento único. Claro. Eles vêm lá com o pensamento único e dizem que são contra o pensamento único. Exato. Mas o único pensamento único que tem é o seu, pô. Exatamente. E é o que Tanto eles você querem vai falar de impor. Safato. Ele, quando apareceu o negócio do Marco Feliciano, ele descreveu esta frase que eu considero imortal. Né? É uma das 7 maravilhas do mundo. Ele disse: a presença do Marco Feliciano na Comissão de Justiça e Comissão de Direitos Humanos visa a obstruir o debate. Quer dizer, se tem um cara que opinião contrária, acabou o debate. Acabou o debate. Então o debate só é um puxa-saco do outro, jogar confete um no outro. Mas é exatamente o que eles não querem. É o debate. Não quer, porque não aguentam. Porque, Exatamente. quando saiu o imbecil coletivo, o pessoal tudo caiu de pau em cima de mim, todos se fuderam. Passaram vergonha, teve alguns até que largaram a carreira intelectual. Teve um que largou de ser cientista e foi ser plantador de alface no Rio Grande do Sul. A coisa para a qual ele tem a maior qualificação. Então, daí por dentro, eles chegaram à conclusão de que o melhor é não falar dessas coisas, não lá calar a boca todo mundo. Né? É mais fácil, de fato. Agora, você imagina, por exemplo, eu não posso debater com o Rafael Pires e Pablo Nogueira, o cara da Unesco, eu não posso fazer isso. Claro. Eles, na verdade, eles não precisam de debate, eles precisam de saúde, nós precisamos dar um pouco de saúde mental para eles. Né? Precisamos primeiro tirar esse medo. Vocês estão muito paranoicos, vocês estão com medo do Olavo de Carvalho. Porra, o Olavo de Carvalho é uma boa pessoa, ele não faz mal a ninguém, ele pode até te ajudar, porra. Né? Aqui o Rodrigo já, certo que o Rodrigo já é o que? Um ideólogo do Partido Fascista, o Bruno Gacharra, né? O Miguel Bruno Duarte nem brasileiro é, veio de Portugal, né? É completamente inocente, o Paulo Brigueiro nunca fez mal a ninguém, não temos merda nenhuma a ver com nenhum desses movimentos que nós inclusive desprezamos, tá certo? Agora, eles acham que nós somos, vamos dizer, a direita ressurgindo. É loucura, né? O que você pensa disso? Essa ausência do debate é muito... É uma coisa muito bárbara, porque só é admitida a divergência se houver convergência, né? Então, se não houver convergência, a divergência ela está completamente... E essa própria divergência já é uma camada dessa convergência. Isso se manifesta de várias formas, e isso se manifesta não só à esquerda, mas se manifesta nisso que se está chamando de direita, né? Quer dizer, a dominação no plano cultural ela é tão grave, tão profunda, que até aqueles que, quer dizer, uma parte daqueles que se colocam contra a esquerda, eles tendem a reproduzir comportamentos da própria esquerda. Eles sequer conseguem romper com esse compromisso, né? E com essa dominação cultural. E por não fazer uma reflexão prévia sobre o que está acontecendo, eles sequer sabem que tendem a se comportar dessa forma. Isso é um problema muito sério, porque como é que você faz uma crítica cultural, como é que você tenta construir ou permitir um florescimento, abrir janelas dentro dessa dominação, se aqueles que se colocam como anti-esquerdistas tendem a reproduzir esse comportamento. Mas você sabe que é uma coisa que eu percebo no meu perfil no Facebook? Assim, o número de amigos, né? Ele varia conforme aquilo que você publica. Então, por exemplo, se você publica uma coisa que tem os loucos de direita, né? Que querem botar a esquerda toda no paredão e fuzilar. Sim, mas eles não têm nenhum estilingue. Claro. Mas eles acreditam que podem, né? E querem. Você publica uma coisa que é não é a crítica,
severa, radical, doentia, enlouquecida que eles querem, entendeu? Eles cortam a amizade. Então o número de amigos cai. Aí você vai e publica um negócio contra a esquerda. Aí o teu número de amigos sobe. E fica nesse vai e vem, porque assim, o que as pessoas querem, no fundo, é isso. Elas querem um estereótipo. E aí esse debate nas redes terrível sociais isso. vira o canal do Panamá, né? Quando chega o navio, Exatamente. chega e sobe. É assim mesmo. É um negócio muito grave. Eles querem o estereótipo. Eles querem enquadrar você, classificar, rotular e que você permaneça daquela maneira para sempre. E a realidade não pode ter ambiguidade, não pode ter contradição, tem que ser tudo em bloco. Exato. Esses caras ficariam assustados se ouvissem, por exemplo, os elogios que a gente fez aqui ao Graciliano Ramos, Claro. Jacó Gorender. Claro. Jacó Gorender. Ontem estávamos elogiando o Gorender. Estávamos elogiando o livro do escravismo colonial do senhor Jacó Gorender, um Que é o dos melhor livro marxistas. que tem sobre a escravidão no Brasil, Exato. não é concorrente. Graciliano Ramos, um dos maiores estilistas da língua, né? Então, essas nuances escapam completamente a essa mentalidade que hoje, até o professor Olavo usou essa expressão ontem, a mentalidade, o marxismo universitário, né? Uhum. Eu fiquei pensando hoje, professor, o marxismo universitário, ele está para a história do pensamento da mesma maneira que o sertanejo universitário está para a história da música. É mais ou menos a mesma coisa. É o sintoma de um país, isso nós discutimos aqui, de um país que perdeu a graça. O país perdeu. O que é a graça, né? Estava pensando no trecho do Lavelle, eu fui buscar o trecho do Lavelle em que ele arrisca uma definição de graça. Olha que interessante. A graça é a fusão de dois termos que parecem se excluir. A facilidade do difícil e a espera do inesperado. É perfeito repouso e perfeito domínio de si. Liberdade e contenção ao mesmo tempo. É um silêncio no qual milhares de vozes se compõem. No panorama intelectual brasileiro, hoje, existe algo que se aproxime dessa graça? Mas nem de longe, essa desenvoltura, essa liberdade do espírito, as pessoas não têm mais isso. Isso de uma Você maneira só vê geral. estereótipo e medo e suspeita para tudo quanto é lado. Mas eu acho que ainda existem, professor, focos de resistência. Existe, eu para preservar Alguns um pouquinho deles estão de reunidos mim, nessa eu sala. de lá, Claro, porra. claro. E se eu estivesse no Brasil, eu estaria no hospício. Eu não ia aguentar, falar, não, se eu ficar mais uma semana aqui, eu vou matar um na rua. Quem? Qualquer um. Agora, quando você fala isso, eu me preocupo, porque nós todos estamos lá, né? Pois é, mas vocês são um milagre de sobrevivência na selva, né? Mas uma imagem que me vem à cabeça toda vez que eu me proponho a refletir sobre isso é a imagem do Titanic, né? Logo depois de bater no iceberg. Então, como você não tem uma referência, é aquela discussão que a gente estava fazendo nos 2 dias passados sobre a questão da uma ausência de tradição, porque na história do Brasil parece que há, dos grupos ideológicos que se apresentaram ao longo de história, uma concepção prévia de revolução permanente. Então, toda vez que entra um grupo no poder, ele tenta destruir tudo que foi construído antecipadamente, e aí você impede que seja construído qualquer coisa boa, né? Qualquer projeto político, qualquer pensamento, qualquer tradição, seja no plano cultural, literário e tal. E a única coisa que se mantém permanente, de forma permanente nessa revolução que tenta destruir tudo, é essa ideia de destruir tudo ao longo do tempo. Né? Contraditoriamente é aquilo que permanece. Né? Claro, o negócio de jogar a criança fora junto com a água do banho no Brasil é obrigatório. Quando você fica contra alguma coisa, tem que ficar contra 100% e não pode aproveitar nada. Aliás, É um negócio aliás, incrível, o Lula transformou em bordão, né? Nunca antes Nunca antes na história desse país. Não existe história antes disso. Pois é, a história começa, a história começa comigo, eu sou Adão no Paraíso. né? Exatamente. Mas você veja, ele era leitor de revista em quadrinho no sindicato. Não dá para ter história com quem não leu, né? Claro. E ele chegou a ler. A história em quadrinho? Acho que tem que ficar passado aí. Mas dava para acompanhar as figuras. É, as figuras. Mas essa imagem Ponta cabeça. Essa imagem do Titanic, por quê? Por que me vem essa imagem? A partir do momento que as pessoas têm que se jogar na água para não submergir junto com o navio,
Quer dizer, a imagem cultural que me vem é o que é possível agarrar quando você cai, você agarra. Tanto no plano ideológico, no plano político, no plano cultural. E eu me sinto como um desses náufragos que tenta se agarrar a alguma coisa. Quer dizer, como o ensino e a minha educação, essa questão da tradição, ela nunca foi presente, no momento em que de descoberta intelectual individual, eu tinha que me agarrar a alguma coisa que estava fora. Né? Então minha formação literária, minha formação política, quer dizer, os meus interesses são todos voltados para a Inglaterra, porque sequer eu tive esse conhecimento. Aí o meu interesse sobre história brasileira para resgatar essa tradição, especialmente o conservadorismo no período monárquico, é muito recente. Eu estou fazendo esse exercício de volta, de recuperação de uma determinada tradição que foi enterrada, soterrada, agora. Né? Isso é muito grave, porque no fundo viramos todos náufragos do Titanic histórico do Brasil. Silêncio. Silêncio é significativo. Né? Chega uma hora que você não há mais o que dizer, porque assim, a coisa é tão acachapante, tão deprimente. E é tão óbvio. Né? E tão óbvio. Não é? Tão óbvio. A capacidade que esse pessoal tem de não perceber a situação deles mesmo, como esse menino aqui, que ele está dando um exemplo da hegemonia, no instante mesmo que ele diz que a hegemonia não existe. Então, como é que você pode conversar com uma pessoa que está totalmente fora do quadro da sua própria existência? É um estado de alienação que já virou psicopatológico. Então não se trata de discutir, nós temos que ajudar essas pessoas. Peraí, tem alguém aí na linha? Vamos ver, diga aí. Alô? Alô, quem é? É Marco Rocha de Goiânia. Marco Rocha de Goiânia, diga. Eu já liguei uma vez. Eu tinha falado da criação de um grupo de debate no colégio. A gente conseguiu efetivar isso e o primeiro tema, aliás, é a discussão sobre o casamento homossexual. E eu lembro que o senhor tinha falado que esse tema não podia ser discutido, que a gente tem que atacar o ladrão que coloca no site, a série de discussão e etc. Mas eu imaginando como eu vou fazer isso. Eu liguei, na verdade, eu não sei se tem situação de fazer isso, mas porque eu queria te dar um conselho. Diga. E é o seguinte, eu vejo que muitas pessoas que te escutam, muitas pessoas que às vezes não entendem o que você fala. Ah, mas isso é sistemático. Não, com certeza, mas muitas pessoas que têm capacidade de te entender, às vezes não te conhecem, não sabem quem você é. E fiquei pensando, já que você mora nos Estados Unidos, muitas pessoas aí poderiam entender muitas das coisas que você fala, você saberia, os caras conseguiriam entender. Eu fico pensando, por exemplo, se você contactar as pessoas como aquele tal daquele Ray Craig. Não, mas eu tenho toda uma rede de contato com os intelectuais americanos. O que vai acontecer é o seguinte, o meu problema não é os Estados Unidos, o meu problema é o Brasil. Eu vim aqui para cuidar do Brasil, pô. Né? Então, aqui no cenário político americano, eu primeiro não posso dar palpite por eu ser correspondente de um jornal estrangeiro, eu não posso tomar posição, eu não posso contribuir para um partido, não posso participar do movimento. Isso aí me queimaria a minha reputação. Então eu não posso interferir. Posso de vez em quando dar um palpitezinho ou outro, uma sugestão ou outra, mas escuta, eu não nasci nos Estados Unidos, aqui eu posso ajudar muito pouco. Agora no Brasil posso fazer alguma coisa. Então é isso. Agora, se você dizer, as pessoas não me conhecem, elas não conhecem, não querem conhecer. No Brasil é o seguinte, o sujeito pega uma frase sua, ele daquela frase, ele já reconstrói toda uma visão, ele constrói o seu personagem imaginariamente e passa a combater esse personagem. Isso todo mundo faz, esse garoto da Unesp faz isso. Esse processo como arqueólogo, você pega um caco de uma tigela e reconstrói uma civilização por trás. Agora, ler os meus livros, né? O único sujeito que leu alguma coisa foi o Ricardo Mussi, essa turma da esquerda, que leu 2 livros menores meus, que é A Dialética Simbólica e O Futuro Pensamento Brasileiro, e fez lá uma interpretação. Ele disse, escuta, mas isso aí é um centésimo da obra. Tanto que ele chegou à conclusão que o meu interesse principal era a crítica cultural. Eu disse, não, mas a crítica cultural é o prefácio da história. Começa com uma crítica cultural. Mas, né? E o resto? E o livro que eu escrevi sobre Aristóteles? E essas 40 mil folhas
de transcrições de aulas, né? E o sistema filosófico inteiro que tem importância, você não conhece nada disso. E, aliás, a maior parte não tem capacidade para acompanhar isso. Eu imagino, se eu pusesse, pega um desses livros, pega o Vladimir Safato, agora senta aí, você vai assistir o curso do Olavo. O garoto, na quinta aula, ia estar numa crise, tá certo? Que talvez fosse internado. Porque é tanta coisa que ele não sabe, tanta coisa da qual jamais se falou no Brasil, tantas ideias que são completamente estranhas para ele, que ele não ia saber o que fazer. Então ele se mantém à distância, com medo, né? E fica inventando coisinha. Quer dizer, é uma reação de crianças doentes, na verdade. Então eu vou dizer aqui, elite universitária brasileira, vocês são os bostas, vocês são crianças, vocês todos juntos, 20 mil professores universitários brasileiros, vocês não têm capacidade, não é para discutir comigo, vocês não têm capacidade para acompanhar o meu curso. E não estou falando isso assim para me engrandecer, não, porque eu não sou grande coisa, mas é que vocês são muito pequenos demais. Né? Então, ser o melhor no Brasil é fácil, por absoluta falta de concorrência. Isso aqui é o maior filósofo brasileiro. E eu, por quê? Porque não tem nenhum outro. Então é. Alô? Acho que falhou a ligação. Alô? Alô, quem é? Não, caiu a ligação. Caiu a ligação. Diga. Não, eu tinha uma pergunta que eu discuti com muitas pessoas, meus professores, familiares, soldados, professores, todas essas coisas. Agora teve um questionamento que único que eu achei bem interessante. Que foi, talvez o senhor saiba explicar isso. O Bush, ele deveria supostamente ter apoiado a eleição lá do Obama, ele era contra o Obama, não é? Sim. Então, por que o Bush ele não usou a sua poder que ele tinha na presidência para descobrir todas essas falsificações de documentos, etc.? Isso, o Bush tem mais rabo preso do que um rato na ratoeira. O Bush é um bosta. Os caras não perceberam ainda, meu Deus do céu. Ele não faz nada sem pedir licença para o CFR, Council of Foreign Relations. Né? Então, agora, é claro que entre o Bush e o Obama, o Bush começa a aparecer São Francisco de Assis, comparado com o Obama, porque afinal de contas ele não roubava, ele não usava o imposto de renda para oprimir os inimigos, ele não fazia série de coisas. Mas na verdade, é um presidente medíocre. Eu acho que ele foi excelente presidente do Iraque. Né? Agora, aqui nos Estados Unidos, o que ele fez? Ele não fez nada, absolutamente nada. Só fez ele puxar o saco dos seus inimigos. Pô. Isso é o que fez. E tem uma outra coisa, além de puder ajudar a divulgar, que nós já falou no pensamento. Eu estou fazendo uma marcha que vai ser dia 10 de julho lá em São Paulo. Marcha do quê? Marcha de Deus em defesa da vida, da liberdade, da democracia contra o comunismo. Eu acho isso muito bom, porque você vê, o único tipo de oposição que tem no Brasil não é política, é religiosa. Que é o pessoal que não é contra a política do governo nem nada, eles estão apenas defendendo certos pontos dos seus princípios morais. E isso é a direita no Brasil. É o máximo de direita que pode ter, é isso aí. Que não, vamos dizer, se expressa num movimento ideológico, político. Né? E mesmo assim o pessoal da esquerda já fica assustado com isso. Agora, você vê, 80% da população brasileira é contra essa putaria toda que está aí. Mas não tem canais de expressão. Você não tem um partido, não existe um partido conservador. Como é? Uma coisa que eu achei incrível você falando hoje é uma coisa que eu estou vendo todo dia aqui com as pessoas. São pessoas assim, membros de organizações esquerdistas, comunistas, pessoas que apoiaram eles juram que o comunismo não existe mais. O PT não é comunista, o PSDB é partido de direito. Começa a dar uma preguiça quando você vai discutir com as pessoas, você tem que explicar muita coisa. O senhor está pondo no seu cu e dizendo que a piroca dele não existe, porra. Isso é piroca imaginária. Né? Porra, esse negócio é mistura de cinismo com burrice, com cegueira. Quer dizer, eles não percebem o poder que eles têm e que eles estão exercendo. Porque eles não percebem a censura que eles exercem nos meios de comunicação com a total exclusão do ponto de vista adversário. Coisa que o governo militar jamais nem tentou fazer. O governo nunca tentou dominar a mídia. Ele vetava essas notícias.
cortava 10 centímetros, 15 centímetros, isso aí, mas veja se algum milico, durante o governo militar, deu palpite dentro de uma redação, mas nem entrava. O milico tinha medo de entrar na redação, porra. Agora, esse pessoal aí não, eles dominam tudo, tapam todas as bocas e dizem, nós não mandamos nada, nós somos uns coitadinhos, isso aí a direita nos ameaçando, vem aí o pastor Marco Feliciano. Eu me lembro de uma charge do Enfio, que era, aliás, um cara da esquerda. E vinha uma passeata com 10 mil pessoas, todo mundo com cartaz, abaixo, não sei o quê. Blá, blá. Daí do outro lado havia um PM com um cacetete e os 10 mil saíram correndo. Isso é a esquerda no Brasil, porra! Né? Isso é um bando de boiola. Boiola. Agora o pessoal da direita é mais boiola ainda porque tem medo dos boiola, porra. Não é incrível? Então, olha, o Brasil é o país da boiolice, é o país mais covarde, mais assassino, mais burro, né, do mundo. Né? É motivo de vergonha, nós temos que consertar isso aí, porra. Isso aí é uma desonra. Não pode continuar assim, porra. Nós temos que levantar a moral desse povo, caralho. Lembra que você falou que demorava em média 30 anos para algum movimento ganhar uma força? Ou seja, ele começa a discussão no grupo de intelectuais, etc. Sim, só que cadê os intelectuais? Você pensa que nós estamos... vamos fazer uma discussão intelectual aqui para criar um movimento de direita daqui 30 anos. Fala, você está louco? Ao contrário, se houver uma discussão de um grupo de intelectuais de direita, será daqui 30 anos. Para depois de mais 30 anos haver um partido conservador. Nós não temos a condição de começar isso. Nós estamos tentando formar intelectuais. Pouco me importa, às vezes vão ser de direita e esquerda, que se foda, né? Mas alguma coisa tem que ter. Porque a universidade no Brasil se tornou um centro de estupidificação como nunca existiu na face da Terra. Esses professores universitários são analfabetos, incapazes, usurpadores, vigaristas, canalhas. Você pega o mais capaz deles, pega o melhor que tem da esquerda brasileira, não aguenta 5 minutos de discussão comigo. E olha que eu não sou Mário Ferreira dos Santos, meu Deus do céu, eu não sou Leibniz, eu não sou Aristóteles, eu sou um bosta. E eu chego lá e falo, não, mas você para chegar a ser bosta, você precisa se esforçar muito, meu filho. Para chegar ao meu nível de bostice, você vai ter que estudar muito, e se esforçar muito, e tomar muita vergonha na sua cara. Isso aí que nem o Bispo Macedo, né? Quer dizer que ele era um pseudo-merda, ele estava se esforçando para chegar a ser um merda, mas não chegou. A esquerda brasileira é toda assim, porra. E esta direita que está incipiente é a mesma coisa, porra. São os caras que não pensam. Você imagina esse negócio do cara querer reviver a arena, querer reviver o integralismo, fala, não merece 2 minutos de discussão. É aquele negócio assim, para não deixar você sem resposta, vai tomar no cu. Isso é o máximo de argumento que esses caras merecem. Tem coisa que não merece atenção. As propostas da direita nacional são absolutamente ridículas. O pessoal liberal começou bem. Agora estão tudo servindo ao PT. Não tem consistência, não examina as coisas, sobretudo não tem coragem. Você vê nos Estados Unidos, eles conseguiram criar esse país por quê? Eles juntaram aquela elite que era altissimamente culta, eram pessoas cultas, poderosas e ricas, os founding fathers, né? E fizeram um juramento, então, pelos nossos objetivos, nós vamos arriscar a nossa vida, a nossa liberdade, os nossos bens e a nossa honra. Tudo o que nós temos. Quando você for ver, dos founding fathers, 80% deles foram presos, 80% perderam filhos, perderam tudo que tinha. Cadê no Brasil as pessoas capazes de fazer isso? No Brasil as pessoas têm medo de que olhem feio para eles, porra. Se eu disser tal coisa, eles vão falar mal de mim. É um bando de cagão. Tenho vergonha disso aí, porra. Olha, eu não sou nenhum herói, nenhum primor de coragem, né? Eu sou apenas uma pessoa normal, mas a normalidade no Brasil já se tornou, está tão acima da possibilidade do brasileiro. Qualquer ser normal começa a parecer um herói ou um louco. Quer dizer, o nível normal de coragem, que era o nível da minha geração, você vê, fala em 64. Eu tenho um amigo que era da União Brasileira de Estudantes Secundários. Quando deu o golpe de 64, botaram polícia lá cercando a União, e o rapaz, sozinho,
Ele não era da diretoria da União, não era nada. Ele disse, porra, se os caras pegaram um arquivo da União Brasileira de Seguridade, eles vão prender algumas pessoas. O que ele fez? Ludibriou a polícia, pulou o muro e roubou o arquivo. Nunca ninguém soube, é um gesto de heroísmo, né? Do lado errado, mas enfim, é heroísmo. Na minha geração isso era normal. Estava agora lembrando, né, meu companheiro de juventude, o Arno Price, que era um louco, mas era o mais valente que eu conheci. O divertimento dele era bater em PM na rua. Divertimento fim de semana. Ele não tinha medo de bosta nenhuma. Outro cara, vamos dizer que moral e politicamente é um bosta, mas cuja coragem eu nunca neguei, o Rui Falcão foi o presidente do PT. O Rui Falcão enfrentou tiroteio sozinho, ele contra 10 pessoas. E na minha geração isso era normal. As pessoas faziam. Hoje em dia o negócio emboiolou de tal maneira que se tornou indescritível, porra. O sujeito ele tem medo. Vão prejudicar a minha carreira, vão falar mal de mim, não vão me dar aumento. Vai pra puta que pariu, porra. Entendeu? Quer dizer, essa é uma crise de hombridade. Tá? É uma crise nacional de testosterona, não tem mais, acabou, você entendeu? As pessoas não nascem mais com 2 bolas, é meia bola, tá entendeu? Racionamento de bolas. No fundo é uma crise ética. Claro. Crise ética. Nós falávamos até que as pessoas perderam a capacidade de renúncia. Claro. Não pode perder nada, claro. Nada, não pode renunciar porra nenhuma. Não pode perder um chiclete, entendeu? Mas hoje, o que nós temos é um país de vitoriosos. Né? Todo mundo é vitorioso, todo mundo se acha. E todo mundo fala num tom que é infinitamente superior à realidade dele. E todos são gênios. E dar um também. tom de superioridade que o sujeito sabe que não tem. Ele se sente um bosta, então ele decide fingir, né, estilisticamente que é uma grande pessoa no Facebook, né, ou num blog. Quer dizer, não sabe falar com a própria voz, do tom de. Né? Quer dizer, olha, eu não tenho nem desprezo da minha pessoa e nem adoração da minha pessoa. Eu adotei, há 20 anos adotei como divisa do Don Quixote. E eu sei quem sou. Então não adianta tu me louvar por virtudes que eu não tenho, nem me condenar por pecados que eu não cometi. Porque eu sei exatamente uma coisa e a outra. E eu acho que isso não é normal na idade adulta você ser assim. Todo mundo deveria ser assim também. Era o normal antigamente. Agora, hoje não, você vê esses meninos escrevendo no Facebook e tal, eles escrevem num tom de superioridade infinita. Você vê nesse merda desse Júlio Lemos falando do Mário Ferreira, que é um cara, ele não tinha, sabe, do Mário Ferreira, ele tem que dizer o que Aristóteles diz de Platão. Ele era tão bom, tão elevado, que o homem mau não tem o direito de louvá-lo. Isso é o que a gente tem que dizer do Mário. O Mário foi o maior dos brasileiros. Daí vem um merda de um Júlio Lemos, não sabe nada. Né? Chega lá e diz, eu li o Mário, mas não me convenceu. O que falei? Deve-se discutir com uma pessoa dessa? Não, a gente deve dizer, vai tomar no seu cu. Está abaixo da possibilidade de ser discutido. Agora, todo mundo fala nesse tom. Agora, veja, eu quando era moleque, eu queria ser um escritor. Então eu li os grandes escritores. E a primeira coisa que eu aprendi é que você não pode fazer uma boa literatura fingindo. Você tem que ir para a exatidão, você tem que expressar a coisa exata como você está vendo. E esse pessoal acha não, que você imitar, falar grosso, você vai ser alguma coisa. Tem que falar elegante, tem que falar bonito, com um senso de infinita superioridade. Todo mundo tem senso de infinita superioridade. Será que o único cara inferior que tem daquela merda sou eu, porra? Né? Todo mundo é superior. E todo mundo se fazendo assim, de exemplo de alta moralidade. Quando você vai ver, no Brasil, quando eles condenam a corrupção, você sabe qual é a mentalidade do combate à corrupção? É assim, eles estão tomando o nosso dinheiro. É esse o problema, não é o problema moral. É aquele negócio, eu também quero, senão eu conto para todo mundo. É isso no fundo. Não é o dinheiro público, é o nosso. É o nosso dinheiro, né? Eu passei a ficar muito chocado toda vez que eu encontrava um idiota. Porque eu estou cercado de gênios o tempo todo. E
quando eu encontro, converso com um sincero idiota, para mim é uma revelação. Aí gostei. Pois é. Você é uma pessoa tem uma coisa natural, ingênua e sabe a dimensão da sua ignorância, quer dizer, no sentido de ignorar as coisas. E não tem vergonha daquilo, também não se interessa, enfim, são escolhas individuais, né? Mas está se tornando raro no Brasil. Exatamente, quer dizer, você encontrar um sujeito humilde. E viu aquele negócio do Fernando Pessoa? Eu nunca conheci quem tivesse levado porrada, né? Todos são príncipes, o único que gosta sou eu. Sabe essa concepção da imaginação moral? Eu estava conversando com o Arno, ele comprou uns livros do Lionel Tree, e depois dessa conversa eu vim pensando a questão de como é que se dá a imaginação moral no Brasil. Teve uma época que virou moda, essa coisa de tentar resgatar vidas passadas, né? E todo brasileiro foi rei ou foi príncipe ou grande guerreiro nas vidas passadas. Não tinha um camponês, sempre que você foi na outra, ninguém carregou outra vida. Mas eu estou cercado Eu de fui príncipes Cleópatra, e eu fui guerreiros. Catarina de Médici, né? Ninguém, porra, quem te viu e quem te vê, né? Carregar pedra ninguém carregou. Pois é, você imagina, uma imaginação moral na sociedade dessa é a mais elevada possível. É por isso que toda vez que eu encontro com um idiota, eu fico impressionado, eu cumprimento o sujeito, né? Parabéns, Claro, né? um idiota autêntico. Eu cumprimento, dou Todo nosso parabéns. carinho, respeito, Se né? pedir dinheiro eu dou. Isso aí, no norte do Paraná, a gente tem uma expressão, viu? Isso é uma tremenda falta de enxada, esse pessoal. Vai carpir uma data, Vai, rapaz, a gente exatamente, fala tem lá, toda a sabe? razão. Lá em Londrina, Não a foi gente esse pessoal fala, novo vai que está carpir uma escrevendo, data. né? Todos eles têm opiniões sobre tudo, sobre os maiores problemas do universo. Digo, olha, faz o seguinte, por que você não escreve sobre os seus complexos de adolescência? Sobre as humilhações que você passou, né? As situações de vergonha que todos nós passamos, né? Por que você não conta aquela vez que você broxou na cama, né? Aquela vez que você mentiu para prejudicar um colega por inveja, né? Que o sujeito tinha tomado a sua namorada? Conta isso se tu for homem, porra, né? Escreve sobre isso, porque isso é a realidade da tua vida, caralho, né? Não, mas hoje no Brasil são todos super-humanos. Eu fico muito preocupado com essas campanhas contra o bullying, porque a escola era o primeiro instrumento de provação, né? Você sofria violência moral e física. Se você não se safasse daquilo, ferrou. Não, para mim o bullying foi muito bom, porque eu quando eu entrei na escola, eu tinha ficado 7 anos, quando eu entrei na escola eu era um bebê, eu era o maior trouxa, todo mundo me fazia de palhaço, evidentemente, né? Mas foi aí que eu fui aprendendo aos poucos como é que era, né? O truque. Felizmente eu era tão idiota que eu não levava nada a mal, eu não ficava ofendido com porra nenhuma. Então quando eu percebi, eu achava até engraçado, né? Isso aí me ajudou muito. Muitas vezes também, caras que... Eu lembro o primeiro dia que eu estava indo para o ginásio, fui cercado por 4 irmãos, né? E queriam bater em mim. Eu não sei porquê, né? E eu fui na conversa, pá. E chegamos na escola, não aconteceu nada. Os 4 viraram meus melhores amigos ali dentro depois. Né? Ali, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Falhou. Alô? Alô? Alô, quem é? O Charles, é Santa França, tudo bem ou não? Tudo bom? Não entendi nada, mas... Diga aí. A ligação caiu. Você está falando do Charles, aqui de Santa França? Ah, Charles de Tampa, Flórida, Estados Unidos. Tudo bem? Tudo bem, como é que está lá? Tudo bem, graças a Deus. Diga aí. Eu sou teu fã, rapaz. Eu tenho te acompanhado aí alguns meses. Obrigado. E olha, eu tenho uma pergunta para o seu tema. Você tem tema que eu posso fazer pergunta fora disso? Você vê, o Brasil ficou tão merda que até eu sou sucesso. Deixa eu perguntar, como que funciona? É um tema de hoje ou eu posso fugir do tema? Não, faça a pergunta que quiser, só faça rápido. Tá bom, olha só. É a respeito do de Deus, a mesma pessoa diante de Jesus Cristo. Como pode Deus e Jesus Cristo ser a mesma pessoa? Porque não faz sentido. Deus vive como homem na terra e dá o local para ele fora.
Escuta, mas se Deus não pode ser um homem, ninguém pode ser um homem. Se Deus não tem essa capacidade, nenhum de nós tem. É o contrário. Eu sei. Não, mas as pessoas dizem... Deus pode ser o que Ele quiser. Não, eu digo uma questão do holocausto, porque Jesus Cristo não morreu por nós na cruz. Sim, Tanto o holocausto a nós. sim, é o próprio Deus que se sacrifica. Porque Ele fez as contas e disse, se eu for punir um por um, não vai sobrar ninguém. Então o que eu faço? Eu me puro a mim mesmo. Eu que não fiz nada, eu vou lá e eu levo as porradas todas no lugar deles. E você ainda está reclamando? Sim, claro. Ele mesmo se oferece como vítima sacrificial. Se você quer aprender alguma coisa sobre isso, leia o livro do René Girard, O Bode Expiatório. Está tudo explicadinho lá. Não perca esse livro. Tem tradução no Brasil. Não tem desculpa para não ler. O Bode Expiatório. René Girard. Girard. Aliás, um grande amigo do Brasil. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O João teve do senhor, onde o Abdel, o historiador, falando um monte de besteira a respeito do senhor, o senhor estava lendo algumas coisas. Quem? Alô? Pode continuar. E esse historiador mandou um e-mail do senhor falando um monte de besteira. E tive uma passagem do primeiro que eu estava lendo, onde ele disse que o senhor escreve a favor do senhor mesmo, o senhor está direito, e aí o senhor falou, não, aí o senhor falou, não, eu escrevo, e a esquerda não gosta, não, aí eu pensei, se ele soubesse, um terço do outro lado, que é da esquerda, ele não teria. Mas esse é o problema, as pessoas ignoram os outros e em vez de conhecê-los tentam adivinhá-las. Né? Então é aquele negócio que falava o Cláudio Boracato. No Brasil você não lê o que o autor escreve, você lê o que você imagina que em segredo ele queria dizer. Você tenta descobrir o inconsciente do cara. Eu digo, mas escuta, mas se você não entender o meu consciente, como é que vai entender o meu inconsciente? Né? Quer dizer, é muita presunção. É verdade. Né? Então, obrigado pela sua participação. Vamos para outro. Bom, então, esta arrogância que virou epidêmica, né? Essa coisa, todo mundo tem opinião sobre tudo, todo mundo está o tempo todo irritado com os outros, se ofende por qualquer merdinha, não é isso? E todos se fazem de santinhos. Por exemplo, às vezes eu falo umas palavrão aqui. Os brasileiros que falam palavrão o tempo todo, eles se fazem de ofendidos. Ele está usando palavras de batalhão. Mas o que é isso, pô? E você não fala, o Lula não fala. Né? Professor, o Miguel perguntou o que significa babaca. Ele acabou de perguntar aqui pro Brasil. Ele queria que você explicasse. Dá um exemplo prático. Babaca, assim, no sentido originário, quer dizer o órgão sexual feminino. Mas também usado para designar o sujeito idiota. É isso? Então, esta coisa, vamos dizer, desta irritação, dessa afetação de moralidade, quer dizer, eu acho que tudo isso torna impossível uma literatura. Porque a literatura, dizer, é baseada na linguagem do povo, você vai tirar a linguagem dali. Mas se a linguagem popular, ela toda é fingida, você não tem mais o senso da naturalidade nem da sinceridade. Porra. É impossível ser sincero. A pessoa não tem um discurso da sinceridade, só tem um discurso da afetação, do fingimento. Né? Ou acontece o que está acontecendo hoje no Brasil. Quer dizer, a maior parte dos autores só consegue falar de si mesmo. Sim, sim. Só das suas elucubrações. Do seu grupinho. Do seu grupinho, entendeu? E não consegue olhar a realidade. Não, se você vê o que se chama de história do Brasil hoje, é a história da esquerda. Claro.
A esquerda conta a sua própria história. Mas quantas pessoas são esquerda no Brasil? 10 mil? Não, aliás, Quantos habitantes tem? 200 milhões? Quer dizer, a história de 10 mil passa a ser a história dos 200 milhões. E aquele eterno reforço de si mesmo, né? E pior, nunca conta as suas vergonhas. Né? E se você não conta as suas vergonhas, meu filho, elas vão para o subconsciente e viram um complexo. Né? Você não reconhecer as suas vergonhas, não reconhecer os seus pecados, é você se candidatar a uma neurose até uma psicose, que é o que acontece com essa gente. Por que você acha que ela junta 2 milhões de esquerdistas, aparece um da direita, ou suposto da direita, e já fica com medo? Isso é um complexo, é uma neurose. Vocês estão doentes, gente. você veja, o Haddad mal tomou posse em São Paulo. Qual foi a primeira grande decisão de política cultural? Os esquerdistas, os mártires da Revolução, indo para as bibliotecas públicas, contando para os jovens a sua versão da história, como se fosse a verdade, única, exclusiva, total. Bom, mas de cara, se não existe contradição, não existe verdade. Um cara que diz que é marxista deveria saber disso. Deveria. Porque todo marxismo é baseado na lógica da contradição. Tá certo? Então, tudo que é unívoco é só metade da história sempre. Você pode existir uma coisa linear, assim, em pura lógica, é aritmética, mas na vida real, na vida histórica, onde não há contradição, não há realidade, porra! Né? Agora, você tem que ensinar isso para um cara que diz que é marxista e que até dá aula de marxismo na universidade, é para mandar tomar no cu. A graça é a fusão de dois termos que parecem se excluir. Sim, sim, sim. Né? Essa coisa dos escritores, quando se fecham em si mesmo, ou tendem a tratar só dos seus grupos, tem a ver com uma das discussões que foi feita ontem, que é a ausência do mito fundador do país, né? A gente cai na questão da tradição, que foi um assunto que foi debatido. Né? Se você não tem um mito fundador que permita a construção de uma identidade nacional, você reforça os regionalismos. E quando os regionalismos vão se acabando, você reforça a questão de grupo. Grupal. Quando você não está inserido em nenhum grupo, você se refugia no indivíduo. Você cria um novo senso de identidade baseado na sua preferência sexual, na cor da sua pele, qualquer besteira. Mas é o que acontece. Imagina ligado a pessoas que você não conhece e que você odeia. Porque eu lembro, a briga que teve em São Paulo, há uns 15 anos, o pessoal da sauna gay revoltado porque estava indo travesti lá dentro. E um cara falava assim, sabe, indignado. Pô, a gente vem aqui para procurar uns homens peludos, daí vem esses caras com esses peitão, né? Daí ele fala, tem o nojo disso. Então tá aí a unidade do momento gay, é só ódio interno. Ódio, inveja, sacanagem. Mas cria uma falsa identidade oficial LGBT. Não é isso? Juntando coisas que não tem nada que ver uma com a outra, né? E também, vamos dizer, essa noção de raça, né? Qualquer um cabe, porque a autodefinição de raça é feita por declaração. Se eu declarar que eu sou preto, ninguém pode me desmentir, porque daí eu acuso o cara de racista, porra. A verdadeira individualidade é substituída por uma contrafação. Claro, uma caricatura, exatamente um estereótipo qualquer do que a mídia lançou na véspera. Não é isso? Essa questão da miscigenação concreta e da miscigenação ideológica também fez com que essa questão racial diluísse a questão das identidades também, né? Parece que no Brasil há um povo miscigenado que é homogêneo, e aí com isso você não tem essa complexidade, você não tem nuances, isso facilita também o discurso ideológico, né? Você cria uma identidade ideológica para todo mundo. Você não tem identidades e raças que reagem a isso, é mais fácil, né? Isso vira um instrumento muito eficiente de construção de um determinado prisma ideológico e depois de concretização de coisas. Eles tiveram uma entrevista na televisão com uma mulher que é historiadora, então o sujeito apresentou aqui, doutora fulano de tal, professor não sei de onde, blá blá blá. Ela disse o seguinte, você esqueceu o principal. O que é? Você esqueceu de dizer que eu sou mulher e negra. Queria eu ser entrevistador. Puxa, eu pensava que você fosse um homem japonês. Ninguém está vendo que você é mulher e negra. Ninguém sabe. Isso é um segredo esotérico, fantástico, né? Você nasceu mulher negra. Você não tem mérito nem demérito nenhum por isso. Né? Agora, eu estou falando aqui dos méritos que você acumulou ao longo da sua vida. Será que isso é menos importante do que aqueles que você já trouxe do DNA?
Quer dizer, é uma coisa absolutamente ridícula. A hora que o cara começa a se orgulhar da sua raça, é a mesma coisa que orgulhar do tamanho do pau, pô. Ah, você tem um pau grande, é mérito seu, foi você que fez? Eu não fiz o meu. Mas veio do jeito que está. Né? O cara se orgulha dessa besteira, pô. Aquilo é uma coisa animal. Parece exposição de vaca. Né? Eu acho isso uma degradação, viu? O ser humano é muito mais que isso. Mas muito, infinitamente muito mais. Aliás, não, o ser humano aliás, começa com isso aí. Claro, aliás, o ser humano é tudo coisa. que ele faz depois. Claro, aliás, é outra coisa. A literatura contemporânea também perdeu isso. Quer dizer, toda a concepção de transcendência do homem, tudo isso além de não existir, quando alguém ousa escrever sobre isso, entendeu? É imediatamente ridicularizado. Não, foi substituído pelos dados biométricos. Sim, claro. Né? Ele virou um catálogo de exposição de vaca. Claro. E as pessoas acham isso lindo, se orgulham disso. Fala, bom, quando você começa a orgulhar disso, é porque você está no fundo do poço. Isso é um sintoma depressivo. Se estudar um pouquinho de psiquiatria, você vê que isso aí é sintoma depressivo. Quando você não consegue ver nada mais, a sua identidade está reduzida, vamos dizer, aos seus aspectos corporais inatos. Então é que acabou a sua identidade, você não tem mais nada. Tem uma espécie de desimaginação, a imaginação se empobreceu a tal ponto que sobra só os dados biométricos. Peraí, eu acho que não. Alô, quem é? Alô? Alô, quem é? Doutor Alonso? Eu? É Cristina do Rio de Janeiro, Cristina. Cristina, tudo bem? Tá bom. Alô, Cristina. Tudo bem, pode falar. Como o senhor vê a reação da esquerda ao livro do Lobão? Ah, boa pergunta. Eu não li o livro do Lobão ainda. Ele tinha me mandado um prefácio que ele tinha escrito, mas depois ele disse que ele mudou o prefácio, então eu não posso julgar pelo prefácio, tá certo? Eu acho o seguinte, o Lobão é um homem sincero, ele está falando daquilo que ele está vendo, e ele não é uma pessoa inculta. Algo ele tem a dizer. Então a pergunta é, por que não pode dizer? Em relação à reação da esquerda. Pois é, os caras todos... Aparece um cara dizendo uma coisa diferente, e do outro lado vem 100 mil, todo mundo assustado. Quer dizer, é uma coisa absolutamente desproporcional, que mostra um estado de pavor, de terror pânico e de boiolice generalizada. Quer dizer, é o negócio da charge do enfio, é 1 contra 10 mil, os 10 mil estão apavorados. Né? Então, isso já mostra a normalidade da situação. Isso aí é o resultado do quê? Da Revolução Gramsciana. Eles ocuparam todos os espaços, acostumaram-se a ouvir a sua própria voz, e quando houve uma voz diferente, eles ficam aterrorizados. E já começa a inventar interpretações pejorativas, totalmente difamatórias, caluniosas, atribuindo aos caras as piores intenções que eles podem imaginar, tá certo? Começando a achar, não, também aquele negócio de achar que direito é nazismo, isso aí já virou obrigação. Só que isso é coisa de ignorante. Olha, eu já fiz esse teste. Pegar um desses caras que está falando nazismo, eu digo, escuta, é o seguinte, me diga um livro de um ideólogo nazista que você tenha lido. Nunca leram nenhum. Então, eles não sabem que o nazismo é uma dissidência do movimento socialista. Começou na seguinte base, dizendo, foi Karl Marx que fudeu com o movimento socialista. Esse era o argumento fundamental. Antigamente, você tinha um socialismo diferente para cada nação. E era um movimento espontâneo. E Karl Marx uniformizou tudo e fudeu com os socialismos nacionais. Esse era o argumento principal, que começa nos anos 20. Então, vai dizer que o nazismo é direita? A direita é o cu da sua mãe, meu filho. Ela estava à direita e o pau do vizinho estava à esquerda. Então, é isso aí, você está entendendo? Então eles não sabem nada de nazismo, eles ficam inventando coisa, porra. E daí quando você diz, não, nazismo é nacional-socialista, você está se deixando enganar por um nome. Fala, não é um nome, eu estou falando baseado na história da coisa. Eu li os teóricos do nazismo, não vou nem te dizer o nome, seu filho da puta, você que vai pesquisar se quiser. Porque se eu disser o nome de um teórico nazista, no dia seguinte você põe aquilo no Facebook, como se você conhecesse aquilo há 20 anos. É assim que vocês fazem. É isso que é a cultura universitária no Brasil.
Todos esses, vamos dizer, esses autores, todos que eu coloquei em circulação no Brasil, no dia seguinte apareceu milhares de especialistas que nunca tinha ouvido falar do cara, mas não posso dar o braço a torcer que eu não conheço. Isso para mim é o supra-sumo da charlatanice. Né? E se me fala de um autor que eu não conheço, eu digo, opa, me diz mais alguma coisa, me dê um nome do livro que eu vou comprar. Agora os caras não, ouvem falar um nome e já começa, né? Dropping names, como eles dizem aqui, né? Eu falo Louis Lavelle, você vai ver, vai aparecer um monte de especialistas em Louis Lavelle. Né? E assim por diante. Agora, para compensar, às vezes, o cara da Wikipédia, tá na Wikipédia, tá, o Olavo introduziu no Brasil René Guénon e Júlio Zero. Fala, eu nunca fiz isso na minha vida, os caras já estavam conhecidos aí fazia 30 anos antes de eu nascer, porra. Então, quer dizer, é tudo mitologia, é tudo invenção. Né? É um povo que está vivendo de fantasia mesmo. Virou uma cultura altamente masturbatória, né? Tudo imaginário, né? Então, gente, eu acho que o nosso tempo aqui já acabou. Né? Nós vamos continuar nossas conversações amanhã. Agradeço muito a presença de todos e agradeço aos nossos ouvintes e no mês que vem. Também queria aqui anunciar, vamos dizer, o nosso próximo curso. O tema será Sociologia da Filosofia, que vai ser de 30 de setembro a 5 de outubro. Tá? Então, daqui a pouco coloco o programa no ar, para quem quiser se inscrever. Então, até o próximo programa e muito obrigado a todos.